E aí, galerinha do nosso canal, hoje aqui com ele, Pepa Delia. Cara, prazerzão, valeu por ter recebido a gente tá aqui na Pepas House. Cara, obrigado por você ter recebido a gente, muito carinho, foi muito fácil de falar com você, a gente acha que sempre é um cara da mídia, né? Pois é. E, pô, foi aí uma ideia rápida e, pô, prazerzão estar aqui com você. Legal, Obrigado, prazer é irmão. meu, obrigado a vocês. Cara, a gente pode perguntar tudo? Pode, eu posso não responder tudo, mas Exatamente. você pode perguntar tudo. Todo mundo fala isso pra nós, né? Pode perguntar, posso, mas você pode, mas não quer dizer que eu vou Eu não responder. garanto que responda. Cara, eu queria muito ter essa entrevista com você, porque até fora do ar eu tava falando, você, pra mim você é um meio que um intelectual, assim, na música, obrigado. assim. Você é um cara que não só toca, mas pensa, reflete muito, que eu acho que é uma coisa que tá faltando bastante. E assim, a gente vai com um percurso aqui desde um pouco da sua carreira, do que você pensa da música, os seus atuais trabalhos, enfim. Mas fala uma coisa pra mim, cara. Eu acompanho um pouco do seu trabalho ali na questão do quarteto, do seu quarteto, tudo, e algumas conversas que eu vi de vocês e tal. E tem uma coisa que você falou e mexeu muito comigo, assim, me fez refletir. Sobre uma provocação que você fez, uma conversa que teve com o Matsuda, tal, pessoal, e você disse uma coisa interessante, assim, cara, será que o trabalho do músico não vai mais existir? Né? Você fez alguns anos atrás essa entrevista, mas... E aquilo foi um choque interessante, foi uma provocação interessante. O que você quis dizer com essa pergunta? Claro, né, ali uma espécie de uma provocação, um tanto de ironia. Você falou assim, eu também não sei, você disse. Mas o que você quis dizer com isso? O que você acha hoje do trabalho? Onde vai parar o trabalho do músico? Como que está a situação do trabalho hoje? Sei. Então, na verdade, foi uma provocação sim, mas foi uma dúvida também, uma dúvida sincera. Porque a gente vê o caminho das profissões, não só de música, mas de várias profissões, mudando muito conforme o curso da história vai acontecendo. Né? Com música não é diferente. Eu tenho contato com muitos músicos de gerações anteriores à minha, músicos que hoje têm 70, 60 e tantos anos, e músicos que atuavam nos anos 70, no final dos anos 60, durante os anos 70, início dos anos 80. E o ofício de músico nessa época era muito diferente. O trabalho do músico era muito diferente. As pessoas normalmente tocavam com muito mais frequência. Tocar era uma coisa que se fazia diariamente. As casas, os restaurantes, os bares tinham música diariamente. Caramba. E as pessoas atuavam diariamente, sabe? A Silvia Góes, por exemplo, que é uma pianista muito amiga minha, e ela tem 20 anos de diferença de idade para mim, e ela viveu essa época. E assim, as pessoas trabalhavam todos os dias, sabe? Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de ofício não existe mais. A profissão mudou, o jeito que a profissão acontece mudou. E eu não sei como é que vai ser daqui para frente, como é isso, sabe? Antigamente a pessoa era pianista, ou a pessoa era baterista, ou a pessoa era baixista, ela fazia isso, exclusivamente isso. E isso era suficiente para ela se desenvolver musical, profissional e economicamente. A pessoa tinha uma vida digna, uma vida com padrão, era bem remunerado, né? E isso não existe mais, né? É difícil uma pessoa fazer uma coisa só hoje, como músico. Então a pessoa tem que se desdobrar, a pessoa tem que ser músico, atuar em palco, em show, a pessoa tem que ser professor, tem que dar aula também, a pessoa tem que produzir coisas musicais, né? No meu caso não foge a regra, né? Eu faço as três coisas, eu componho trilhas, eu sou professor e eu sou músico de palco, né? Então, foi nesse sentido. Eu acho que a profissão vai mudando e a gente tem que entender a mudança dela e se adaptar a essa mudança. Essa atual sociedade, né? E aí eu estou dizendo a partir dos anos 2000, principalmente a partir dessa primeira década, a gente vive num período de virtualizações de tudo, não só musicalmente falando, mas os relacionamentos estão virtualizados, o dinheiro está virtualizado. Você fala agora em criptomoeda, etc. Então tá tudo muito no mundo, uma coisa um tanto transcendente, metafísica, sei lá o quê. E
a coisa mesmo valendo, a coisa tangível, concreta, cada vez mais se perde. Sim. Nesse sentido, a música ela tá indo mais para esse lado, onde você compra um programa, um plugin, alguma coisa de computador, o cara liga e fala, ó, eu sou músico, eu estou tocando aqui. Ele tem a impressão de que é, né? Ele tem a impressão de que é. Tem a impressão de que é. Agora é polêmica. Mano, mas é isso. E aí a questão é... E aí? A música vai para onde? O uso do sampler, do VS, como substitutivo, né? Não é mais um incremento, mas se tornou agora parte da banda e eliminando músicos e tal. Eu não sei se você vive essa realidade, mas o que você pensa dessas coisas? Acho que isso nos afeta a todos, né? Mas eu acho que de uma maneira, pensando de uma maneira assim, na história do homem, né, e a relação dele com a música é uma coisa que é sempre presente em todas as sociedades, né? E a música nas sociedades primitivas ela é ligada às outras atividades do dia a dia, né? A dança, né? Eu acho que isso não se apaga, por isso que a música é uma característica humana. O homem produz música e o homem consome música, não consome no sentido de comprar, mas ele usufrui daquilo, né? A música toca as pessoas de alguma maneira. Eu acho que isso nunca vai se apagar, porque é uma característica humana. A música, a gente necessita da música, né? A música é uma forma de expressão humana, assim como outras formas de arte. Então isso não se apaga porque isso está ligado intrinsecamente à nossa característica de ser humano. Agora, como profissão, eu acho que a gente, quem é ligado à música profissionalmente, a gente sofre muito as mudanças, né, de cada tempo, de cada época, né? E a gente precisa se adaptar a isso. Por exemplo, você pega tem profissões que desapareceram. Eu lembro que você citou sapateiro. Pois é, né? Alfaiate. Né? Antigamente era uma profissão que, toda quadra tinha um alfaiate, né? A camarada ia lá, fazia o terno, o alfaiate fazia o terno dele, demorava um mês para entregar o terno. Era super bem né? visto e tal. Então, eu acho que tem essas diferenças que são do tempo que a gente sofre com isso, né? Mas você acha que o trabalho do músico ele tá indo também para isso? É algo. Você consegue ser aqui para nós meio que algum profeta assim? Se você fosse apostar, você acha que daqui uns 10 anos o que vai acontecer com o que pode acontecer de um grande boom assim? Você consegue vislumbrar alguma coisa nesse sentido? Não, sinceramente não. Nada. Você não consegue. Eu não consigo vislumbrar, não. E o que eu consigo... E essas coisas da história a gente só consegue enxergar depois que a gente passa por aquilo e tem um certo distanciamento. A gente consegue analisar o que aconteceu, né? Eu acho que a gente pode usar a história meio que para tentar entender o que está acontecendo e tentar apontar tendências para o futuro, mas a história é muito dinâmica, né? E a gente pode quebrar a cara com isso. O que eu consigo perceber é que a música ela reflete de alguma maneira a sociedade e o artista ele é importante nesse sentido também, porque o artista ele é uma grande antena que capta o que está acontecendo com a sociedade, né? Às vezes a sociedade aponta para uma coisa e a música capta isso antes disso acontecer. Eu acho que a gente está vivendo uma certa massificação musical e que eu acho que isso é uma certa... A música conseguiu antecipar isso, porque a sociedade está se mostrando assim. A sociedade se mostrou assim e a música antecipou isso. A música conseguiu antecipar uma certa falta de flexibilidade com manifestações diversas, né? A gente viu a música muito massificada e como se a música quisesse impor uma certa ideia musical sobre outras ideias musicais, e a gente viu que a sociedade parece que está indo nessa tendência também. E assim, eu acho que a arte tem esse poder de captar coisas que a sociedade vai captar um tempo depois. Essa faceta da música que você está dizendo, me parece que, por exemplo, a gente falava que fora do ar, o Ramon, que é um
é seu amigo também. Sim, muito. Ramon, um brother meu, a gente vai entrevistar ele. Já. Ele teve aqui Teve já? aqui já. Ramon é um pai pra mim. E ele fala uma coisa interessante, isso que eu até queria perguntar isso, a você, porque me parece que vocês têm essa característica também. A coisa do músico da versatilidade. Sim. O Ramon, você vê um cara que ele tá samba, eu fui burro de carga dele, tava falando pra você, né? Trabalhei com um monte de gente sendo road, e ele, enfim, ele toca um monte de coisa. E você também tem isso. Quer dizer, a sua história musical, você tá desde orquestra, sei lá, sinfônica, jazz, MPB. Então, assim, e é isso que eu queria que você comentasse. Você tá Toquinho, Fábio Júnior, que é o lindo e delicioso Fábio Júnior, e tocando, sei lá, em orquestra sinfônica, produzindo coisas diferentes, enfim. Você acha que essa é a vibe do músico agora? Ele conseguir ser mais versátil, ser multiforme, essa atual situação da música ou não? Ainda cabe o cara ser só um segmento? Eu acho que isso é uma característica que algumas pessoas têm, e no meu caso, posso falar por mim só, no meu caso eu acho que é uma característica de personalidade, sabe? Eu atuo em vários meios musicais e toco diversos estilos, porque eu gosto de vários estilos e escuto vários estilos, né? A música, para a gente tocar bem alguma coisa, né, a gente tem que conhecer aquela linguagem, né? E para conhecer aquela linguagem você tem que ouvir aquilo, né? Saber se situar naquele meio, né? Naquele ecossistema, vamos dizer assim, musical, né? Que são diferentes em cada estilo. E aí muda uma porção de coisas, você vai tocar um determinado tipo de coisa, você muda o seu set, muda as peles que você usa, muda os pratos que você usa e muda o jeito que você pensa também, né? Muda as referências que você tem na sua cabeça internas, né? Então, as coisas, falando da minha experiência e da minha atuação, eu tenho uma certa facilidade de fazer isso, porque naturalmente eu tenho isso. Não sei se é uma coisa de personalidade, de signo, sei lá o quê, mas tem gente que tem mais essa característica e tem gente que tem outra característica. Tem gente que é específico numa coisa e faz super bem aquilo, né? Você vê o mercado americano, por exemplo, que é um mercado mais especializado, você vê músicos específicos de uma determinada tendência, né? Você vê músicos que tocam jazz e tocam só jazz. Você vê músicos de pop que tocam só pop. Você vê músicos de country que só tocam country, né? Aqui no Brasil, o Brasil é diferente, né? Sim, exatamente. E a gente não dá para ser tão específico assim, né? E essa minha característica pessoal talvez me facilite eu navegar por várias praias, assim. Como que é ali, cara? Você, formado na Unicamp, foi professor da Unicamp, coisa toda, como eu brinco, né? Na Unicamp, intelectual, aquela coisa. E aí com o Fábio Júnior, o cara, eu olho o Fábio Júnior, a gente tava brincando aqui, a esposa da vozinha, a gente chama ele de vozinha. Eu vejo o Fábio Júnior cantar, dá vontade de voar no pescoço do cara. Assim, então, cara, como que tá ali, cara, essa vibe pop, toda a pessoa jogando calcinha pra ele, sei lá. O Fábio, independente de você gostar daquele estilo ou não, uma coisa que a gente tem que entender, duas coisas que a gente tem que entender, talvez são muito importantes. Primeiro, ele é muito competente no que ele faz. Ele é um grande artista. Ele canta bem, ele resolve as coisas rapidamente. Eu já trabalhei com ele assim, em gravação de DVD, em gravação de coisas em estúdio. Ele faz uma vez e tá bom. Não tem refação para ele, sabe? Não tem lâmpada, não tem. E ele faz a boa. E segunda coisa, ele acredita muito no que ele faz. Ele é um cara sincero. Então ele entrega aquela mensagem dele, sabe? Você não tem dúvida de que quando ele está no palco, ele está inteiro ali e falando o que ele realmente acha. Ele é um grande ator. Olha né? só. Mais do que ser grande ator, ele acredita naquilo que ele faz. Então, isso é uma grande lição também. É um grande aprendizado você ver um camarada que tem uma história totalmente diferente da sua, que não passou por academia, não passou por universidade, não passou nada, e consegue ser muito verdadeiro naquilo que ele faz. Olha só. Né? Então é uma grande lição também, você observar esses diferentes jeitos de atuar
e consegui aprender com todas. O Gus tá lá ainda? Tá? Eu lembro que uma vez a gente gravou no Síncopa e a gente não, eles gravaram, eu trabalhava no CD da Júlia Simões, enfim. Sei, E a ele, menina de Piracicaba. de Piracicaba, exatamente. E o Super Gus contou cantora. exatamente isso do Fábio. Ele falou, cara, ele resumiu isso, ele é um baita de um ator. E ele tá aí, ele tem controle de tudo que tá acontecendo, ele sabe o que tá acontecendo. Mas e ele falou assim, ó, o cara ele sabe ser galã, o cara, ele é um galã mesmo no palco e tal, e a gente Ele brincava muito com isso, né? Ele é sedutor, né? É sedutor, Ele é assim. sedutor e assim, a persona que ele entrega pro público é essa. Os shows do cara cheios sempre. Sempre. E a galera Sempre. ali. No... Impressionante. Ele chega no lugar, todo mundo olha pro cara. Quer dizer, agora sim você entende porque é um cara famoso, todo mundo conhece. Sim, sim. Mas sempre foi assim a vida inteira do cara. Por isso que ele resolveu ser isso, porque ele já tinha isso. Isso é natural dele. Dependendo da idade, inclusive, É. né? Porque o cara passou num momento mais galãzinho, novinho, assim. O cara hoje ali, ele tá com que idade, você sabe? 63, 64. 63, 64 anos. E é do mesmo. Eu tenho 30. Mas eu escuto falar de Fábio Júnior e é difícil encontrar quem não sabe cantar alguma música dele. Sabe? Pois é. Caçador. Eu, quando comecei a trabalhar com ele, cara, eu não conhecia nada dele. Absolutamente nada, sério. Sério nada. mesmo? Não conhecia nada. As pessoas em volta de mim, sabe, tipo, prima, cunhada. Cara, você É. vai tocar com ele. Pô, que legal, velho. Sabe? Sabia que, né? Mas assim, nunca tive um disco dele. Não conheço, Olha sabe? só, meu. E aí fui conhecendo, trabalhando com o cara, né? É engraçado, cara, que essa coisa aconteceu comigo várias vezes. A minha história musical começou... Eu nunca toquei em baile, né? Essa escola de baile que muita gente da minha geração e muita gente depois de mim faz, né? E fez. Eu nunca passei por isso. A minha escola é de bar. Eu toquei em bar. E basicamente MPB, né? Que tocava-se na época, Sim. quando eu comecei. Então o repertório era Djavan, eu conheço praticamente a obra inteira do Djavan, antes de tocar, depois que eu fui ouvir Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, é o repertório que a gente tocava. Sai Guarabira, né? E aí, por exemplo, eu tocava Sai Guarabira no bar, aí Toquinho, tocava no bar. Aí depois eu toquei com o Sai Guarabira, aí eu tocava o mesmo repertório que eu tocava no bar. E você fazia com o cara, já Só sabia que, tudo. só que eu tocava com eles. Era engraçado isso. Isso é muito louco. Toquinho, que cansei de tocar a música do Toquinho no bar, aí fui tocar com o Toquinho, né? Então é engraçado isso, você passar pela obra das pessoas, já tendo passado por isso, depois você vem a tocar com o cara que é o dono daquilo, né? Eu jurava que você passou pelo baile. Não? Eu toquei muito em bar, ainda, de vez em quando ainda rola, barzinho também eu fiz, mas o pessoal sempre falava assim, ó, você tem que ir para o bar. Os caras falavam, você tem que ir, porque você vai aprender os estilos. Eu não gostava muito dessa coisa tão mecanizada. Sei. Mas eu falava, eu vou porque tá mandando e eu vou. E aqui você é um cara super versátil, você não passou Eu não por passei. isso. E é uma Quer dizer, eu coisa até interessante. fiz baile depois, assim. Hoje, sei lá, posso fazer um baile, entendeu? De vez em quando eu toco coisas completamente diferentes. Pouco tempo atrás, eu fui até tocar com a Cristiane Neves, uma pianista lá de São Paulo. Adoro a Cris. E a gente foi fazer meio um baile latino. Tocamos só música latina, sabe? Foi meio um baile, né? Mas assim, essa escola de fazer baile, banda de baile, eu nunca passei, não. Sim, Nunca passei. axé, samba, pagode, não Anos sei o quê. 60. Anos 60, 70. Isso eu nunca fiz. Isso eu nunca vi. Mas aí, falando do Fábio Júnior, você tem alguma história, alguma coisa que você lembre, algo que veio na sua mente, cara, tem inusitado? várias, né? Mas teve uma muito curiosa, cara, porque na verdade o que acontece assim com os casais que vão no show do Fábio Júnior é que a esposa vai querendo ver o show e o marido leva a esposa contrariado. Né? Ele vai e fala, pô, É que tipo presente de casamento, né? Pô, amor, daqui 6 meses. tem que levar a mulher no show do Fábio Júnior, o cara vai meio injuriado. E aí a gente fez um show num resort lá em Florianópolis, aquele... Como é que chama aquilo lá? Bom, enfim. É um resort em que as pessoas ficam lá dias, né, enclausurados, né, aproveitando lá das mordomias que tem, vai na praia, vai na piscina, vai na sauna. E aí o resort proporciona algumas atrações extras. E uma dessas atrações era o show do Fábio Júnior.
Aí vai o casal, né? E o cara, contrariado, aí o Fábio Júnior começou a cantar Alma Gêmea, aí o camarada saiu lá de trás do palco com um negócio na mão assim. Carne e unha. Na hora que ele chegou, ele tava com a metade da laranja na mão. Sério mesmo, o cara saiu lá do fundo e trouxe. A mulher dele ficou envergonhadíssima, mas ele pagou esse mico só pra fazer um Porque desaforo. o show dele, a sabe? galera é meio sentada, assim, não é um esquema meio. Até uma determinada hora do show. Aí da metade pra frente a mulherada avança e fica na boca do palco, assim. Nossa, isso deve ser horrível pro cara. O cara, pô, minha mulher aí, estou sendo traído, assim, Pois tem é. um amante aí dela. Pois é. Aí o cara mandou essa da metade da laranja. Eu quero perguntar pra você o que você pensa e qual a sua relação com a Ordem dos Músicos? A situação, você falava fora do ar também, nos Estados Unidos, que é uma classe muito. Os músicos são muito próximos e tal. O sindicato O, lá. o sindicato e tal. O que você pensa da Ordem dos Músicos? Não é essa coisa que o pessoal fala, isso é uma porcaria. Não digo isso, mas o que você pensa da Ordem? Qual é o serviço que ela oferece e pode oferecer? Enfim, qual é a sua relação com ela? A história da Ordem dos Músicos, ela é muito ruim, né? A Ordem dos Músicos é resultado da nomeação do interventor em 68, se não me engano. O antigo presidente Wilson Sandler ficou lá durante anos, muitos anos, durante anos como uma espécie de ditador, né? E foi nomeado na época do regime militar para ficar lá. Então existe uma resistência muito grande a essa instituição, né? E justificada, e as pessoas com razão têm uma resistência a isso, né? Tem até uma entrevista da Elis Regina, famosa, a gente acha no YouTube. E na época ela estava fazendo uma entrevista num programa que, acho que, se não me engano, Pinga Fogo, em que tinha uma banca que entrevistava ela no estúdio. Acho que eu vi essa entrevista. E tinha umas entrevistas gravadas que passavam para ela na hora, e ela respondia. Aí apareceu o Wilson Sandler. Falou, minha amiga Elis Regina, eu queria te perguntar um negócio sobre... Ele estava falando sobre direitos autorais. E aí ela fala assim, eu queria responder essa pergunta dizendo que eu não sou amiga desse senhor Wilson Sandler. Nossa. Sabe? Então, a Elis Regina, ela só, naquele momento, catalisou o que todo mundo queria dizer, sobre essa figura, né? Então, a Ordem dos Músicos tem essa história que é muito... ela começou muito mal, né, com os músicos. E começou mal e continuou ruim, né? E eu acho que a Ordem dos Músicos ela tem um descolamento da real atividade dos músicos, né? Ela não entende muito bem o que o músico faz em qualquer sentido, assim, né? Em qualquer sentido. Ela não sabe muito o que o músico faz. Mas eu acho que a extinção dela não é uma boa saída. Olha só. Não é uma boa saída. Ela devia ser repensada e re-regulamentada. Mas eu acho que a gente ficar sem nada que regulamente, por exemplo, um cachê que você recebe quando você toca com um artista, é pior do que você ter uma ordem dos músicos, ainda que seja como ela é, sabe? Porque você tendo uma instituição que represente, ainda que mal, os músicos, você pode chegar para um empresário, para um contratante e falar, olha, assim, existe uma instituição, como se fosse um CREA, como se fosse... representativa, né? Tem CRP. Os psicólogos têm uma instituição que os representa, né? Existe uma tabela que regulamenta cada serviço, e os músicos também têm. Então, ainda que ela não represente tudo, ainda que ela tenha começado de uma maneira muito ruim, além que ela tenha tido uma história ligada à ditadura, ligada à repressão, eu acho que extingui-la o remédio é pior do que a doença. Olha só. Né? Eu acho que é um tiro no pé para os músicos extinguir isso. O que eu acho que é um grande erro da Ordem dos Músicos é ela querer punir alguém exercendo a função de músico, porque a função de músico é uma função humana, né? O STF já disse isso, inclusive. Não é? Tá por exemplo, é como se eu sair na rua com uma câmera pendurada no pescoço e vier um camarada do sindicato dos fotógrafos dizer que eu não posso tirar foto. Posso sim, isso é uma liberdade individual. Sem dúvida. Né? Posso tirar foto. Assim como o camarada pode tocar qualquer instrumento.
O que não deve haver, o que deve haver um controle é de que não, as pessoas entram por esse lado de exercício ilegal da profissão numa coisa que não é uma gravidade diferente, né? É diferente ser médico ilegal de ser músico ilegal, né? Sem dúvida. Pera aí, né? Você vai matar uma vida, assim. E tem muito músico profissional judiando da gente. Exatamente. Também, né? Cara, pô, foi um prazer. O prazer foi meu, cara. Eu só tô vendo a vozinha se mexendo ali, então eu já... Que já estourou faz Porque quando o papo vai acontecendo, então e é bom isso, né? A gente vai deixando rolar. Mas é um prazer ter falado com você, estar aqui no seu QG aqui. Bacana. Eu não vou mostrar o que tem ali no estúdio ali atrás, mas tem uma coisa linda ali atrás. É um dos bateras, olha só, é um dos bateras que mais sabe montar a bateria, cara. Eu não sei se é você que monta o seu... Eu vi a sua bateria, então é muito parecida a forma de montar. Mas é linda, gata. A culpa da montagem lá dessas que você vê do Fábio Júnior é do Rode, o Betinho, que é sensacional. Parece que ele tem um paquímetro. Todo dia tá igual a bateria. Não, o jeito que você coloca os tons do surdo é lindo. A bateria fica muito bonita. É legal. E o jeito traditional que você toca, então é um prazer estar aqui com você. Sou um fã do seu trabalho. Obrigado. Que Deus abençoe você ricamente em sua estrada aí. Fábio Júnior, a gente vai chegar em você ainda. Tá bem? Deus abençoe. Valeu, pessoal. Veja por outro ângulo. Tamo junto.